Oi família PG, eu sou o Mário e estou aqui para mais uma escola de formação para nós falarmos um pouco hoje sobre a Trindade. Hoje, na igreja, nós conhecemos a Trindade Santa quando nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nem sempre ela foi ou ela tem essa ideia de como ela é hoje. Existiram muitos pensamentos na Bíblia, se tu for pegar a Bíblia, no Antigo Testamento, a Trindade ela fica meio velada, meio escondida, assim, ela não está muito aparente. E depois, no Novo Testamento, ela se torna mais clara. Então, o que acontecia? As pessoas pegavam as passagens, iam estudando, e dentro disso iam criando teorias. Algumas, por exemplo, negando a divindade de Jesus, a outras negando a divindade do Espírito Santo, algumas dizendo que todos eram Deus Pai, e que Jesus não nasceu Deus, mas tornou-se Deus no batismo. Enfim, existiam várias heresias e pensamentos acerca da Trindade. Mas nós, católicos, acreditamos num Deus eterno e todo-poderoso, em Jesus, que também é Deus, que já nasceu lá na eternidade com Deus, e no Espírito Santo, que também é Deus, e estava desde a eternidade e do começo da criação. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade, nós acreditamos que as três são Deus, mas cada uma é uma pessoa, e esse é o mistério da nossa fé. Como foi falado, a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia. Se tu pegar a Bíblia e procurar Trindade, não tem. O primeiro pensador que levantou a palavra Trindade foi Tertuliano. Ele viveu no século II e ele era um estudioso junto com alguns outros conhecidos discípulos de João e tal. Tertuliano, ele pela primeira vez descreveu a palavra Trindade justamente por haver essa diferença de ideias de alguns pensadores. Então, para que a gente confirme realmente ou pegue na Bíblia, para que a gente pegue na Bíblia o fundamento do nosso Deus, da nossa Trindade, nós vamos olhar algumas passagens, e analisar de uma maneira exegética. Eu vou explicar para vocês rapidinho o que é exegese. Exegese é quando tu analisa uma palavra, se vou deixar de uma maneira clara, é quando tu analisa uma palavra no sentido que ela tem na sua língua original. Por exemplo, não existe uma tradução para saudade em inglês. A gente fala miss, I miss you, eu sinto falta de você. Mas no português brasileiro a gente tem a palavra saudade que descreve um sentimento. Então a Bíblia foi escrita uma parte em grego, outra em hebraico. Isso faz com que algumas palavras utilizadas elas tenham outro significado. E na hora de ser traduzidas, elas foram adaptadas de uma maneira que a gente possa entender. Então, analisando justamente essas passagens bíblicas, nós vamos agora fazer uma análise do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Assim como no vídeo de Pentecostes, o Padre Sival começou lá em Gênesis 1. Lá no comecinho da Bíblia, a passagem muito famosa que ele citou sobre o Espírito, que ele falava que o Espírito pairava sobre as águas, e fala assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a água. A palavra Espírito de Deus, ele mesmo explicou que era ruar, que fala sobre vento ou Espírito. E a palavra Deus é Elohim. A palavra Elohim é o plural de El, que é Deus, A gente sabe que tem Manuel, Miguel, alguma coisa que se referencia a Deus. Deus entre nós, Deus cura. E a palavra Elohim, ela seria um plural de Deus, Mas não porque nós temos mais de um Deus. É porque eles chamam de plural majestático, é dizer que Deus é grandíssimo, é diviníssimo, é poderosíssimo. Então nós temos uma evidência, primeira evidência, de que o Espírito Santo estava presente já lá na criação. Então, junto com Deus, o que faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam a mesma divindade? Para que eles sejam a mesma divindade, eles têm que ter as mesmas características, que são ser um ser eterno. A Bíblia fala que Jesus é eterno desde o começo, que era o verbo, depois vou abordar mais. Fala que o Espírito é eterno, que o Pai é eterno. Então vamos para a segunda passagem muito interessante, que fica ainda em Gênesis 1, 26 e 28. Eu vou ler para vocês.
Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Se tu pegar aqui o comecinho de Gênesis, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não fala, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Quando Deus se refere a nossa, ele está justamente falando dessa pluralidade de ele mesmo. Ele está criando a imagem e semelhança do próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns estudiosos falam que ele pode estar falando perante uma majestade celeste, mas é alguma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais contemplativa, assim, não é uma coisa que eles podem provar, é uma suposição, certo? O que é crido, né, pela nossa igreja é que Deus fala, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem, ele está justamente referenciando as suas outras pessoas, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda nós falamos um pouco do Antigo Testamento, né, mostrando um pouco de como nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito no Antigo Testamento. Nós podemos ir lá para Isaías, eu estou olhando para cá, gente, para ver qual é a passagem, 9, 6 a 7. Nós podemos ir lá para Isaías 9, de 6 a 7. Era uma profecia, né? Uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo. E ela fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Você pode olhar, eles referenciam Jesus com os nomes dados a Deus. E Deus Forte, isso é muito legal. Deus Forte, em hebraico, é El Gibor. Lembra que El, como a gente falou, tudo que é El é Deus. El Gibor também pode ser traduzido como poderoso Deus Homem. Referenciando que Deus também é Jesus Cristo na sua forma de filho. E aí, então, terminamos de falar um pouco sobre as pessoas no Antigo Testamento, as pessoas da Trindade. Então, essa formação se encerra por hoje. Valeu, família. Falou, é nóis.